Temos hoje de novo a presença da nossa mais nova membro daqui a um tempo, a Melissa. Estamos esperando só passar esse período para que a família convide os parentes para o grande dia do batismo da Melissa, onde ela se tornará membro da igreja não comungante. A igreja presbiteriana é assim. A Melissa se tornará membro não comungante, não participará da ceia do Senhor, mas faz parte do corpo de Cristo, porque assim são os seus pais. Está ali a Melissa, olha que coisinha fofa demais. Olha isso. Bênção de Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Desejo muito que Deus me ajude na coordenação daquilo que eu preciso entregar a vocês nessa manhã. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Há uma discussão na teologia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu acho que todos nós não temos dúvida disso. Mas a neo-ortodoxia, a nova ortodoxia, que abalada a ortodoxia, abalada pelo liberalismo teológico, tem no neo-ortodoxo do século XX, chamado Calbart, a reafirmação de que a Bíblia ela contém a palavra de Deus, mas ela só é a palavra de Deus se o Espírito Santo iluminar você. Tanto é que a Bíblia não é a palavra de Deus para alguns sociólogos, historiadores, que veem na Bíblia apenas um livro de literatura ou um livro de registro histórico. Mas se o Espírito Santo tocar no coração dele e iluminar a sua mente, ela passará a ser, para ele, a palavra de Deus. Dito isso, é o que eu quero muito que aconteça com você nessa manhã. E o texto que nós vamos ler para a nossa conversa é Tiago, capítulo 4, verso 13 a 17. Ele diz assim, o irmão de Jesus, bispo de Jerusalém, no início do surgimento da igreja. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sexta-feira, nosso presbítero compartilhou conosco à noite o que para mim foi uma surpresa. O falecimento de um pastor de uma grande igreja aqui da Zona Sul, bem perto de nós, intitulado Apóstolo. Faleceu sexta-feira de Covid, 53 anos, um ano mais novo que eu.
do qual, assim que eu cheguei na Zona Sul para plantar a igreja, ele chamou alguns pastores, eu estava entre eles, para um café da manhã. E nesse café da manhã, na igreja dele, que estava começando aqui, de frente com a Arrobas Martins, bem aqui em cima, ele me disse a mim que a sua igreja estava crescendo, porque ele tinha descoberto aqui na região aonde era o trono de Satanás, do qual Satanás aprisionava as vidas. Quem esteve aqui na quinta-feira no estudo viu quando eu mostrei sobre cosmovisões, e aí você pode ver que ele é um dualista. Deus é uma potência, Satanás outra potência. E ele me disse então que ele ali ia de madrugada orar onde era o trono de Satanás, ordenando e decretando que Satanás soltasse aquelas almas aprisionadas. E elas estavam vindo para a minha igreja, disse ele. Mágico, né? Eu saí dali daquele café com uma única certeza. Aqui eu não venho mais tomar café nenhum. O tempo se passou. Essa igreja cresceu muito mais. Foram para um prédio ali na Ponte do Socorro. Desse prédio cresceu muito e foram para um outro lugar. E para minha surpresa, eu recebo a notícia sexta-feira de que este apóstolo, entre aspas, faleceu de Covid. Eu entro na página da sua igreja para me certificar disso e vejo que as suas ovelhas estavam consternadas, como eu também fiquei. Mas essa sua morte e as suas palavras é o que me fizeram a reflexão dessa manhã, é o que produziram a reflexão dessa manhã. Porque eu vi na página da sua igreja que as suas ovelhas, no período em que ele ficou hospitalizado, e estão lá escritos, eu printei as telas. Apóstolo, eu estou aqui no monte e já decretei a sua cura. Nós vamos descer daqui e nós vamos comemorar um culto de gratidão a Deus pela sua cura. Já está tudo resolvido. O Senhor já determinou. E eu fui vendo os comentários. E quando veio a confirmação da sua morte, veio um outro texto. Deus sabe de todas as coisas. Eles foram do arminianismo neopentecostal ao calvinismo clássico em uma semana. Eles foram de dualistas a teístas clássicos em 7 dias. Eles foram mais perdidos do que cachorro que cai do caminhão de mudança, do que cego no meio de um tiroteio, e fazendo afirmações das quais nós não temos nenhuma condição de fazer. A declaração de visão e missão da igreja, está lá escrito, é de que nós cremos no sobrenatural e no milagre da cura de Deus. E obviamente, pelas minhas pesquisas, o milagre e a cura não é a cruz do Calvário e não é o que Isaías diz, que nas suas pisaduras fomos sarados do pecado, mas é da enfermidade. E me veio uma interrogação. Não funcionou. Essa fé não funcionou. Porque homens de 70, 80, e eu estou acompanhando a mídia, sobrevivem ao Covid. E um homem de 53, um menino ainda, novo, né? Não conseguiu. Homens e mulheres sem essa fé de decretar e declarar,
se recuperam. Homens com uma fé de determinar, morreu. A gente deveria ser mais humilde em fazer afirmações. E Tiago nos leva a pensar numa humildade extrema. Não são os milagres de Deus que deveriam ser exaltados, mas o seu caráter. Na vida cristã, o milagre faz parte, mas não é a totalidade da vida cristã. E aqui eu vou tentar conversar com vocês sobre as incertezas e a confiança. Porque confiança não é arrogância, mas confiança é segurança de que não importa nada a não ser Deus, que cumpre com todo o propósito. Vejam que René Descartes, e me apropriarei de alguns filósofos, junto com as Escrituras. René Descartes disse que não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a têm de sobra. Veja por que nós discutimos. Veja por que há brigas. Por razões. E René Descartes está dizendo que isto o ser humano tem de sobra. Razão. Quem casa, casa por uma razão. Quem separa, por outra razão. Quem compra e vende, por uma razão. Quem ataca, por uma razão. Todos têm razão. E sobre estas razões nós deveríamos ter suspeitas. Porque razão é uma coisa que afasta os sábios e aproxima os imbecis. Essa frase é minha. Eu fiquei pensando, razão é uma coisa que afasta os sábios, mas atrai os imbecis. Sócrates, no movimento socrático, muito antes de Cristo, disse, só sei que nada sei. Todo mundo sabe essa, né? E eu não estou dizendo que a gente não pode ter convicções. Tirando a palavra de Deus, como diz em Mateus 24, 35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo que está fora das Escrituras, tudo que está fora dos textos sagrados, são razões que nos levam, às vezes, ao descabimento, à loucura. E o que o texto de Tiago tem a ver conosco nessa manhã? O que ele nos ensina? Primeira coisa que Tiago nos ensina é que o amanhã é incerto. Não é isso que ele disse? Que o amanhã é quase que inexistente. Você tem na sua folhinha impressa ou tem no seu celular o calendário. Que alguém amanhã vai ticar ele ou vai fazer um círculo nele. E que alguém amanhã vai olhar para a sua agenda anotada e vai ver logo cedo no café da manhã quais são as suas tarefas daquele dia. Outros não vão conseguir ver a agenda amanhã, porque não passarão dessa noite. Outros só vão conseguir ver a agenda até o almoço. Do almoço para frente não vai ver mais. Por quê? Porque vão morrer. Você deve estar pensando, pastor, hoje o negócio está pesado. Vim aqui e vou sair daqui com a nuvem sobre... Não.
É o que Tiago está dizendo. O que é o amanhã? Quem que tem o amanhã sobre as suas mãos? Tiago não está proibindo agendas, mas está advertindo sobre certezas. Eclesiastes capítulo 7, verso 2, velho e bom sábio Salomão disse que é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde tem festa. Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7, 2. Se há alguma certeza, se há alguma razão, é sobre a morte, não sobre a vida. E Tiago corrobora com isso quando ele diz: o amanhã não existe. O amanhã é incerto para nós, não para Deus. Porque, como eu disse, a temporalidade não faz parte de Deus, porque Deus é atemporal. Deus não tem ontem e não tem amanhã. Disse Berkoff, Deus tem eterno presente. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que Tiago está escrevendo uma carta a um bando de soberbos. E você tem que entender o contexto, porque Tiago, certa feita na mesma carta, ele diz assim: vocês que ficam dando os melhores lugares para os ricos, vocês que ficam cumprimentando pessoas que se arrumam bem e são bem afeiçoadas e deixam de lado aqueles mais simples e humildes. Tiago, nesta carta, ele está atacando aquilo que entra como um vírus na vida da gente, que é muito pior do que o Covid-19, que é a arrogância e a soberba. Então, neste contexto é que ele diz: não sejam arrogantes e pretensiosos em achar que vocês têm domínio sobre o futuro, ou domínio sobre o amanhã, porque o que é o amanhã, ele pergunta. Ele não existe. Ele não faz o menor sentido. Tudo que nós temos é hoje, é o agora, é este momento. O amanhã é incerto. Segunda coisa que nós aprendemos, que a vida é breve. Ele diz: o que é a vida de vocês? É como a neblina. E eu morei numa cidade maravilhosa de serra, e a gente acordava de manhã bem cedinho. Eu sempre gostei de acordar bem cedo, depois que eu deixei de ser adolescente. E você acorda de manhã, aquele russo, chama de russo, aquela neblina. Você entra, toma café, quando volta não tem mais. E Tiago usa isto para dizer que a nossa vida é exatamente assim. Ele usa talvez o texto de Salmo 90, que nós abrimos o culto nessa manhã, em dizer que a vida é breve, rápida. E eu fico pensando na família deste homem. Eu posso dizer um homem de Deus. Talvez nas minhas razões e nos meus conhecimentos teológicos, equivocado quanto às suas afirmações. Mas um homem devoto a Cristo, um homem cristão, que pensa diferente de mim em alguns conceitos bíblicos, mas isso não lhe faz ser menos ou mais cristão do que eu, e eu também em relação a ele. Fico pensando a sua família. No culto de hoje, que a sua igreja fará um tributo a ele, e não mais um culto de gratidão pela sua cura, mas um culto de tributo ao que ele foi. Contar 53 anos de vida é muito breve, é muito rápido. Vejo nessa manhã a Melissa, lembro-me das fotos e do seu nascimento, e vejo a foto dela agora, a imagem dela, é outra criança. E não se passou um ano. Como as coisas mudam. Como a gente deveria ser passível de mudança. Nesse contexto de vida breve. Certa feita,
quando Calbart estava descrevendo as suas compreensões sobre a vida, ele disse: a minha teologia eu escrevo a lápis. Calbart estava dizendo que eu escrevo a lápis porque lá na frente, se houver lá na frente, eu posso apagar. Por que eu posso apagar? Porque eu posso mudar. E certa feita ele disse, então, para combater aquela ortodoxia rígida, cruel, ele disse: só os tolos não mudam. Os sábios mudam. Os sábios se permitem ver a vida nessa brevidade e dizer: me equivoquei. Vou refazer. Atendendo uma pessoa essa semana que teve um embate com a sua namorada, ele me disse uma coisa que para mim foi surreal. E ele disse assim: eles viajaram e nessa viagem eles tiveram alguns desentendimentos, porque a frustração, ele sai com uma cabeça e encontra uma outra pessoa de outro jeito, e no meio da semana ela muda, mas ele fica com as coisas ruins e não com a mudança e as coisas boas. Tem muita gente aqui assim, só lembra do que não presta, do que presta não lembra. E aí quando ela conversou com ele, ela foi colocando e foi dizendo o quanto ela mudou, o quanto foi bom aquela semana, e ele não conseguiu focar naquilo, só focou nas coisas ruins. E ele disse para mim: doutor, ela tem razão. Eu falei: então diga isso a ela. Ele falou: o quê? Eu falei: diz a ela que ela tem razão. Porque para mim não importa nada as suas razões, ou as razões dela, porque eu não estou envolvido com ela, eu não estou nesse embate. E olha o que ele me disse: dar razão ao outro é trazer a mim o erro. Dizer que o outro tem razão significa dizer que eu estava errado. Eu falei: isso mesmo. E doutor, dizer que eu estou errado significa dizer ao outro que ele é melhor do que eu? Eu falei: não necessariamente. Dar razão ao outro significa reconhecer que nós somos falhos e que nós somos passíveis de mudança. E eu disse a ele: entenda que você não tem muito tempo. Entenda que a vida é breve. Se você pudesse me dizer quanto tempo durou esta semana de férias e de viagem com ela, você consegue dizer que você consegue fazer uma conta de 7 dias vezes 24, e quantas horas você passou e você diz: nossa, quantas horas? Ou você poderia dizer apenas que foram uma semana? O 1 torna-se pouco. Multiplica 7 vezes 24 e vê quantas horas. Ninguém faz essa conta. Todo mundo faz uma conta diminutiva. Uma semana. Isso só prova que Tiago está certo, de que a vida é breve, e nós sabemos que é breve, e nós não vivemos essa brevidade como deveríamos viver, porque a arrogância nos impede. E é isso que estava impedindo ele de se conectar com a sua namorada. Arrogância. E é disso que Tiago está nos dizendo. A arrogância nos impede de perceber a brevidade da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Vitor Hugo disse que a vida já é curta, mas nós tornamos-la ainda mais curta, desperdiçando tempo. A gente sabe que a vida é breve, mas a gente gasta em coisas que não deveriam ser gastas. E conectando a minha cabeça com a enfermidade deste pastor e das coisas que nós temos visto, eu só me lembro de que quem enfrentou uma enfermidade de forma sábia, tantos outros podem ter vivido isso, mas não chegou a história, foi um pastor batista, mas homem de Deus, que, comido pelo câncer,
internado no Rio de Janeiro, sendo visitado por ovelhas, e as ovelhas dizendo que foram consolá-lo e saíram consoladas, e que ele aproveitou aquela brevidade que ele sabia que tinha, para que nas visitas hospitalares ele falasse do amor de Deus a elas, porque ele sabia que não tinha muito mais tempo. E ele aproveitou o tempo de estar hospitalizado para não brigar com Deus e não brigar com o diabo, pondo a culpa sobre a sua enfermidade, mas fazer o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo, redargue, exorta, aconselhe, anime, porque Paulo também corrobora com Tiago dizendo que o tempo existe para nós, mas não existe para Deus. Então, quem não sabe quanto tempo tem, não tem tempo nenhum. Era notório, e o hospital onde o pastor Mauro Israel estava internado fechou um andar inteiro para que as suas ovelhas e os membros pudessem ficar à vontade quando fossem visitá-lo. Porque era tamanho o poder de Deus sobre a vida daquele homem, comido pelo câncer, em passar a eles a brevidade da vida e o tempo com Deus. Isso é um homem sábio. Tiago, ele cita o Salmo 90, quando ele diz que a vida é breve. O Salmo que nós lemos no início, o Salmo de Moisés, que fala da brevidade. Você quer ver? Salmo 90, Moisés diz assim no verso 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80. Os ortodoxos, não na teologia, mas naquilo que lê, ele diz assim, então, 70 eu chego. Está escrito? É só uma ideia de Moisés. Então não fica lendo esse verso aqui dizendo assim, se alguma doença me pegar agora que eu tenho 40, 50, 60, eu tenho tempo. Não tem não. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E é sobre isso que Tiago está dizendo que o amanhã é incerto, nos trazendo a reflexão de que faça hoje o que tem para ser feito, porque o amanhã não existe. E quantos aqui são procrastinadores? E sempre dizem o quê? Amanhã eu faço. Amanhã eu arrumo a minha casa, amanhã eu lavo a minha roupa, amanhã eu dou o dízimo, amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu falo que amo, amanhã, o amanhã. E Tiago está dizendo, não tem amanhã, filho. Vida é breve. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. É o Salmo 90, versos 5 e 6. A vida, irmãos, é refém do tempo. E somente em Deus estamos seguros, pois nele não há temporalidade, mas eternidade. Por isso que Tiago nos está ensinando a confiarmos em Deus e nele darmos crédito pelo que faremos. Tiago não está falando a redundância que nós falamos hoje. Vai lá em casa hoje à noite. O que a gente diz? Se formos muito crentes, se Deus quiser. Isso virou uma redundância, assim como é redundante a gente dizer, olá, como é que você está? Tudo bem. Não é assim que a gente faz? Você está mal, você está cheio de problema, aí alguém pergunta, e aí, tudo bem? Você diz, não está tudo bem. Aí você conta. Quem ouve deve se arrepender, né, se você for assim. Não é isso que eu queria, né?
Eu queria que você dissesse que está tudo bem. Você disse, não está tudo bem, porque aí conta. Como é redundante a gente dizer, se Deus quiser. Na tua agenda já está anotado, você já determinou, você já disse, eu vou. Chova canivete, eu vou. Meu pai dizia assim, pode chover cangalha que ele vai. Cangalha era um negócio que se botava nos burros. Meu pai dizia assim com essa frase, só burro sai nesse tempo e só burro faz essas coisas. Porque só burro sai quando chove cangalha. E às vezes a gente faz afirmações, e a gente briga, a gente enfrenta pessoas das quais um ano depois a gente diz, eu queria encontrar de novo aquela pessoa e dizer, eu estava equivocado. E terceiro e último, a vida é hoje. Não se vive o amanhã e nem se vive ontem. Aliás, quem vive ontem sofre de transtorno depressivo. Quem vive amanhã sofre de transtorno de ansiedade. Quem vive hoje é crente, cristão, confiante, certo de que hoje se chama presente, e presente se abre e se aproveita. Eu fui criado com presentes para o amanhã. A gente era pobre, e mamãe fazia as economiazinhas dela e comprava o presente de Natal em julho, que o preço estava mais baixo. Porque comprar presente de Natal no mês de Natal vai pagar caro. E muitos não conseguem comprar o presente de Natal em janeiro, que estará metade do preço de novo, como queima de estoque, porque já passou o Natal. Então, mamãe comprava para a gente as roupinhas que a gente ia vestir na noite de Natal em julho. E a gente saía da loja porque experimentamos a roupa só para dezembro, 6 meses antes. Você imagina que ginástica eu tive que fazer na minha cabeça hoje, depois de adulto, para colocar no pé o sapato que eu comprei na loja. Hoje eu já saio, às vezes, com ele da loja. E graças a Deus que isso mudou. Sabe o que aconteceu? Porque eu já comprei tênis assim que eu cheguei no shopping. Andei o shopping inteiro com ele e voltei no final para devolver, porque machucou o meu pé. Eu disse, que bom que eu usei logo. E eu devolvo mesmo. E eu fico ali, cara, não serviu. Não serviu. E o cara, não, mas eu só experimentei, mas andei. Uma coisa é você chegar na loja para comprar um colchão e o cara, deita aí, vê como é que é bom. Você deita, nossa, é bom. Agora fica 8 horas. Fica uma semana. Dorme a noite toda. Muda, não muda? É igual casamento, né? Você casa de ser, ele é lindo. Né? Deixa ele usar o banheiro antes de jantar. Ou depois de jantar, você vai ver que lindeza. A vida é hoje, irmãos. Eu já disse aqui a frase de Berkoff, nosso teólogo reformado. Toda a razão e certeza que temos é sobre o hoje. Porque Berkoff disse que Deus não tem amanhã, Ele tem eterno presente. Deus não é um Deus que diz assim, tá aqui, fulano, a sua bênção vai chegar dia 31 de dezembro. Deus não tem uma agenda que Ele colocou lá dizendo assim, na semana que vier, na próxima que vai entrar, na semana de ceia, semana que vem, no último domingo, no domingo de ceia eu vou. Não, se Deus quiser te abençoar, Ele te abençoa hoje. Se Ele quiser te dar, Ele te dá hoje. Nós, dentro da nossa temporalidade, é que fazemos as contas, olhamos o relógio, vemos a agenda, e nós fazemos uma associação absurda, que é, foi quando eu comecei a jejuar, do jejum para cá foram 7 dias, aí a gente diz, campanha de 7 dias, porque em 7 dias Deus faz, e começa essas loucuras, é daí que surge, por causa da nossa temporalidade, por causa daquilo em que nós vivemos, nós colocamos um estigma e nós colocamos uma etiqueta sobre Deus e nós determinamos e nós agimos com essas irracionalidades que eu acompanhei de sexta-feira para cá. Está determinado, está declarado, está não sei o quê. Por quê? Porque você orou?
Imagina se o nosso Deus fosse conforme essas pessoas descrevem. Deus está sentado no trono e vê um grupo de cristãos subindo um monte. Deus disse, vou ter que atender. Eles estão subindo um monte. Eu já vi pastor na televisão subindo um monte com um galão de 20 litros de água. Sofrimento. Ele dizia, nós vamos ungir essa água lá em cima. E aí depois ele vende para aquele bando de... Eu não sei como é que eu descrevo isso, mas para não ser agressivo, mas... Aí depois ele vende aqueles frasquinhos de água e ele mostrou que ele subiu. Um esforço lascado. Ele sobe lá e todo mundo vê, nossa, que sofrimento. Deus abençoou porque aquele homem sofreu, que aquele homem se colocou ali no lugar de Cristo, subiu e ele ungiu aquela água e ele vende. Depois ele deita na rede na fazenda dele e não bebe aquela água, bebe outra melhor, uma Perrier. Ele não subiu com um galão de 20 litros de uma Perrier para ungir. Se você acha que água é tudo igual, não é não. A água tem diferença. E aí todo mundo cai nesses contos, chamados os contos do vigário, como antigamente se dizia. O vigário conta uma história e as pessoas compram essas histórias ficciosas, fantasiosas, porque nós fantasiamos coisas na nossa cabeça e nós acreditamos que é verdade. Complicado, né, irmãos? Complicado. Tudo isso é tudo tão complicado. Pastor, eu não tenho que ter convicções. Eu estou dizendo sobre razões, não sobre convicções. As convicções fazem parte da vida. Estou convicto de que sou filho de Deus. E Satanás pega essa convicção e diz para Jesus, se tu és filho de Deus, tenha razão, transforma a pedra em pão. E a convicção de Jesus é que ele é filho, não importa se ele tem ou se ele não tem comida. Veja que convicção é diferente de razão. Porque se ele tivesse razão, ele ficaria dizendo assim, vou provar para você, capeta, que eu sou pão de queijo agora. E aí ia ter uns pãozão de queijo desse tamanho, os outros pequenininhos, porque tem várias pedras no deserto. Mas a convicção de Jesus de que ele é filho, que foi falado no batismo, é que impediu dele ter razão sobre o pior de todos aqueles que nós devemos ter razão, que é com o diabo. Está decretado, Satanás, vou decretar. Desculpa, com todo respeito à fé desses irmãos, isso é a maior bobagem. Bobagem. Porque Deus não fica sentado no trono dizendo assim, eles vão orar. A igreja agora está fazendo uma campanha de 7 dias ininterruptos de oração. Eu vou ter que atender. Se eu não der, eu estou lascado. Consegue ver Deus assim? C.S. Lewis foi redescoberto agora. Estão trazendo à tona todos os seus escritos. E ele tem um livro sensacional que todo mundo deveria ler, chamado Cartas do Coisa Ruim. E ele fez uma ficção, como só ele sabia fazer com teologia, mostrando como o diabo velho ensina o seu sobrinho, o diabo novo, chamado de, deixa eu ver se eu me lembro, pé de cabra, aquele que força a entrada na porta dos outros. O pé de cabra aprende com seu tio a arte da tentação. É um livro sensacional, pequeno. Graças a Deus, republicaram. Eu tenho um dos primeiros a serem lançados. E ali ele vai ensinando o seu sobrinho a tentar os crentes. E ele diz sempre em todas as cartas, cuidado com o inimigo. O inimigo fala no coração deles. Quem que é o inimigo? O Espírito Santo. O inimigo do coisa ruim. O inimigo toca no coração deles, o inimigo convence eles. Esse escritor chamado C.S. Lewis, voltando para casa depois de ter buscado a sua esposa no hospital que teve alta, na sua biografia, não é a sua ficção, encontra-se com o seu pastor. E o pastor diz assim, você deve estar feliz,
por este dia, em que você vai buscar a sua esposa de alta no hospital. Você orou tanto por isso, né? E C.S. Lewis diz para o seu pastor: pastor, as minhas orações não mudam a Deus. As minhas orações mudam a mim mesmo. O que C.S. Lewis está dizendo? Que quando nós oramos, nós nos submetemos à vontade de Deus. E que quando nós dobramos o joelho, nós pedimos, nós intercedemos, nós buscamos, nós pedimos, nós clamamos, nós colocamos. Mas quando nós levantamos com a convicção do Espírito Santo de que faça-se a tua vontade, não a nossa. Veja, nós ajoelhamos com razões e levantamos com convicções. Ajoelhamos com a razão de pedir e colocar. E brigamos com Deus em oração, mas levantamos com a convicção de que Ele é soberano, Ele é Senhor sobre tempo, sobre todas as coisas, e que das nossas mãos escapam a vida como água entre os dedos. Contudo, então eu termino com Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e verso 14. Se você tem aí a Bíblia rápido, abra comigo. E avisa a tia lá. Eclesiastes 3:1. Abra, por favor, e vamos ler juntos. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Verso 14, todos juntos. Sei a isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. E é isso que Tiago nos ensina nessa manhã, que nós devemos temer a Deus, porque a vida é breve, como uma neblina. O amanhã não existe. E a vida é hoje. Por isso que ele termina o texto que nós lemos de Tiago, dizendo: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você pode ter lido esse texto e deve estar assim: o que isso tem a ver sobre o tempo e sobre a vida? Tiago está dizendo: sabe qual é o tempo de fazer o bem? Hoje. Sabe qual é o tempo que nós temos para abençoar e sermos abençoados? Hoje. E nós saímos nessa manhã, e eu quero terminar dizendo: esse pastor é de Deus. Esse pastor que faleceu é salvo em Cristo Jesus. Muita coisa mudou com a morte dele para a igreja dele e para a família dele. Espero que mude a teologia deles também. Mas para Deus, nada mudou. Porque se ele é de Deus, ele permaneceu na presença de Deus aqui nesta vida e está e continua na presença de Deus na eternidade. Por isso que para Deus nada muda. Muda para a gente, mas para Deus nada muda. E eu quero terminar também olhando para cada um de vocês e dizendo: se Deus tem algo com a tua vida, com a tua história, nada muda para Deus. O diabo não rouba as suas bênçãos. O diabo não tira aquilo que Deus tem para dar para você. O diabo não tem poder algum sobre o poder de Deus na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar?